Bom pessoal, como eu prometi, estou gravando agora um vídeo para mostrar a vocês como é que a gente monta a lavadora Continental Evolution, tá? De 13 quilos que eu tinha demonstrado aí no vídeo como é que eu fiz para desmontar. Então tá aqui as partes já todas desmontadas, tá? Eu dei uma lavada, tá? Com água e sabão, porque como eu mostrei lá, às vezes fica muita sujeira aqui, acaba sujando a roupa, que é o cesto, que é a capa protetora do tambor. Aqui é o mecanismo, tá? O câmbio que eu mandei retificar, que nem eu mostrei lá pra vocês, eu tive que cortar os rebites. E aí o montador, ele entrega assim, tá? Preso com esses parafusos e essas porcas, certo? Seriam de garantia. O eixo totalmente reformado. Isso aqui é da Alado, tá? Eu paguei R$ 95 nele. É a base de troca, vocês levam o velho. Não esqueçam de levar essa capinha protetora aqui do motor, que eles entregam para vocês assim. Tem garantia de 3 meses, tá? E quando vocês mandam retificar, ele vem juntamente com o retentor, que é uma borrachinha, que tá aqui. Aí lá na loja o rapaz, como eu não sou técnico, ele me ensinou uma técnica pra gente colocar a borrachinha do retentor sem cortar a borrachinha, que eu vou explicar para vocês na hora de montar como é que faz, tá? Tá aqui o gabinete, eu lavei, parte interna do gabinete também. Aqui acumula muita sujeira, tá? E acaba enferrujando. Então eu dei uma lavada, tá? As varetas de suspensão, que nem o pessoal aí mostrou no vídeo, as azuis são na parte traseira da máquina e as brancas são na parte dianteira. Teve um rapaz que perguntou aí se tem alguma mola, tá? Nos ganchos eles têm a mola aqui interna, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa para lubrificar, pode passar uma graxa aqui para poder evitar corrosão. E na outra ponta tem essa pecinha aqui, que ela é de encaixe, tá? Vocês colocam ela, tem uma ranhura aqui do lado, na lateral. E aí vocês colocam e aí vocês prendem. Com a mão só tá ruim de eu demonstrar pra vocês, tá? Mas aí, quando vocês instalarem, tá? Ela fica assim, certo? Tá aqui a tampa central desmontada, tá? Também lavei. Aqui é o mecanismo do botãozinho dela de acionamento para poder a máquina saber se tá fechada a tampa. E ele tem uma trava que não deixa a tampa abrir na hora da centrifugação. Aqui é o compartimento onde vai o filtro, tá? Vai a plaquinha de circuito aqui, central dela. Aqui esse dispenser de sabão eu tirei, tá? E lavei. Onde vai o amaciante, sabão em pó, sabão líquido. Ele tem essas pecinhas aqui, ó, que é a dica que eu dou para vocês. Acumula muita sujeira aqui dentro, tá? Então eu limpei bem, certo? Porque sabão em pó acaba obstruindo aqui esse orifício. E aí dá uma limpada. Aqui é do amaciante, ainda tem um resíduo ali, tá? Eu não quis raspar muito para acabar não estragando. E a dica que eu tô, quando vocês forem colocar essa pecinha, tá? Ó lá dentro, tá vendo? Não limpei completamente porque tá difícil de sair. Vocês não apertem ela até o final, porque se vocês apertar até o final, acaba obstruindo lá e acaba obstruindo a passagem do sabão em pó e do amaciante, tá? Então vocês só encaixam ela, tá? E aí depois vocês, se quiserem estar tirando isso aqui para lavar, é bom porque acaba obstruindo, influencia na distribuição do amaciante e do sabão em pó. Aqui é o comando dela, tá? Tampa de comando, tem uns botãozinhos, limpei também. Parte interna dela, a gente vê aí a placa mãe, tá? A placa de circuito, tem os cabos, depois eu vou estar ligando. Não mexi muito nessa parte. Aqui a gente pode ver que é onde vai essa mangueirinha
que parece uma mangueira de pedreiro, que é a mangueira que provoca a pressão para poder a máquina saber quanto que tem de enchimento de água, tá? Que é essa mangueira aqui, certo? Ela às vezes ela acumula sujeira, ainda ficou um pouquinho e acaba obstruindo. Então se você tiver com algum problema de enchimento aí, dá uma verificada nessa mangueira, porque acumula resíduo dentro dela, tá? E aí acaba obstruindo e a máquina acaba dando um problema na hora do enchimento. Tá aqui o agitador, tá? Essa pecinha aqui é aquela pecinha lá inicial que eu mostrei, que é muito difícil de sair do agitador. Ela é encaixada aqui, tá? Isso aqui é uma proteção da base, para evitar que a água entre. Polia da correia do motor, tá? Isso aqui é o sensor do nível de água, aí é o que faz a máquina na hora da centrifugação e da lavagem puxar a água de dentro da máquina para saída de água. O motor em si, tá? Aqui a gente tem o capacitor, tá? É de 150 microfarads. Às vezes sua máquina tá com problema aí de não ter muita força na hora de trabalhar, então às vezes é interessante estar dando uma testada nesse capacitor, porque é ele que gera a força suficiente, a energia suficiente para poder a máquina estar trabalhando de forma segura. Isso aqui faz parte lá do dispenser, tá? É um filtro. Então é legal você estar ali olhando contra a luz para ver se também não tem acúmulo de resíduos aqui que acaba obstruindo esse circuito. A minha máquina, na hora de encher a primeira fase, ela não estava enchendo, então eu troquei essa peça aqui, tá? Através da dica de um colega aí no canal. E aqui também a gente tem um sistema de um filtrozinho que também às vezes acumula sujeira aqui e acaba influenciando na hora do enchimento da máquina. Tá aqui as pecinhas, tá? Que eu tirei do motor, que prende o motor lá. Aqui é o fio terra. Isso aqui é da mangueira de drenagem de água. Esses aqui são os clamps que seguram o motor. E aqui estão as mangueiras em si da drenagem de água, a polia da correia, uma só, tá? Eu comprei uma outra porque eu achei que a minha tava gasta. Essa mais fininha aqui é a original. E eu comprei essa outra aqui. Ela é um pouquinho mais grossa, tá? E o rapaz não tinha a mesma medida, então na hora de eu colocar lá, eu vou ver se eu coloco a antiga, que não tá tão gasta assim, ainda dá para utilizar, ou se eu deixo essa nova um pouquinho mais grossa mesmo, certo? E é isso aí, vamos proceder a montagem, tá? Tudo separadinho. Dá um corte no vídeo e já mostro pra vocês como é que eu vou montar. Bom pessoal, vou começar aqui colocando o retentor, tá? Tá aqui o retentor. Aí a dica que o rapaz me deu é o seguinte: aqui no câmbio em si, ele tem essas ranhuras aqui que a gente vai colocar a placa central. E essas ranhuras, tá? Elas acabam na hora que vocês vão colocar a borracha do retentor, rasgando a borracha, então isso aí pode provocar vazamento. Então qual foi a dica que o rapaz deu? A gente vai ter que passar fita isolante aqui, tá? Nessa parte onde a gente vai encaixar a borracha, para evitar dessas ranhuras acabarem cortando a borracha do retentor quando a gente for colocar. E aí quando eu comprei o kit, ele me deu essa graxinha aqui, que ele falou pra gente passar aqui na parte interna, para ficar mais fácil de deslizar na hora de encaixar, certo? Então eu vou passar fita isolante e eu já vou estar encaixando a borracha do retentor aqui na parte do câmbio, certo? Então tá aqui, já passei a fita isolante, tá? Tá lisinho. Aqui eu já coloquei a graxa que veio, uma graxa branca, eu vou espalhar aqui um pouco, tá? E aí a gente vai colocar o retentor aqui na máquina. Muito fácil, tá? Entrou com facilidade. Agora a gente tira a fita isolante daqui e a gente vai inverter o câmbio para poder estar fixando no tambor. Encaixou na posição, então a gente vai colocar os parafusos para poder fixar a placa, tá? Vamos lá.
Pronto aí, prendi os 14 parafusos, tá? Tem os locais aí de colocar os parafusos certinho. Esse daqui é onde vai fixar os clamps do motor, tá? Tem alguns outros orifícios que a gente vai colocar o terra e aquele capacitor que é preso aqui na placa também, certo? Tá girando livre, ó, não tá com folga, ficou bem preso, tá? Aqui teve um rapaz que perguntou que tinha quebrado aqui da máquina dele. Isso aqui é o compartimento onde dá a pressão para a máquina saber o nível de água que ela vai ter que encher, tá? E aqui a saidinha daquela mangueirinha que vai naquele sensor que é igual a mangueira de pedreiro que eu mostrei. Se tiver com algum problema no enchimento também tem que ver se não está obstruído isso aqui, tá? Tá vendo que acumula sujeira aqui, ó. Só que tá funcionando. Isso aqui é vulcanizado, tá? Essa pecinha aqui não dá para sair, é hermeticamente fechado. Então se deu algum problema nessa parte, tá? Ou vocês têm que comprar um protetor do tambor novo, tá? Essa base aqui. Ou vocês têm que ver se dá um jeito de vocês passarem massa plástica e vedarem, porque ele é um compartimento que ele serve como sensor de pressão para a máquina saber o nível de enchimento da água, certo? Do lado dessa pecinha que eu falei para vocês, a gente tem, tá, um outro orifício que vai um outro retentor de drenagem, que é esse aqui, tá? Então a gente encaixa ele aqui. Tá encaixadinho. E agora a gente vai virar ao contrário para poder colocar o cesto lá dentro e prender. Virou ao contrário, tá? Apoia em algum lugar, eu coloquei um balde embaixo para não bater a parte do câmbio no chão. E aí aqui dentro a gente vê o eixo central e o retentorzinho lá que eu mostrei para vocês de drenagem de água, tá? Agora vamos encaixar o cesto. O eixo central, a gente vai colocar essa arruelinha aqui, tá? Ela tem uma parte reta e uma parte meio arredondada, a parte arredondada para cima. Só encaixar aqui. Tem uma ranhura para ela encaixar. Coloca até o final, certo? Encaixou até o final, a gente vai colocar o cesto agora. Cesto encaixado, tá? A gente vai encaixar essa pecinha aqui, ela tem uma posição, tá? Tem essa parte aqui que ela é reta e tem essa parte que tem essa ranhura. Então a ranhura é para a parte de cima. A gente encaixa ela aqui. Encaixou até o final. A gente tem a porca central, que é essa aqui, que é aquela porca de rosca invertida, tá? Também tem a parte dela que é reta e tem essa outra parte aqui que é mais arredondada. Ela tem que ser encaixada com a parte arredondada para baixo, tá? Que é para encaixar naquela ranhura daquela pecinha lá. Lembrando que como é rosca invertida, tá? Ela aperta para a esquerda e solta para a direita. Então é só a gente encaixar aqui e prender. Então tá aí presa a porca, tá? Girando livre o tambor, tá? Sem folga, sem ronco. Então vamos prender agora o agitador. O agitador montado, tá? Tem essa base aqui, essas duas bases. Vamos encaixar primeiro essa base aqui. Encaixou essa base. A gente vai encaixar o acoplador. Tem a posição certa, tá? Encaixou, firmou, tá? Tá rodando sem folga. Agora a gente vai colocar um parafusinho aqui para fixar. O parafusinho é esse aqui, tá? Que tem essa pontinha aqui arredondada. Vocês encaixam lá e prende. Encaixou, prendeu, tá girando. Ele tem uma folga, tá? Uma folguinha normal. Vamos colocar o agitador. Encaixou o agitador, tá? Ele tem essa folguinha, tá? Que nem eu mencionei. Agora vamos colocar a proteção aqui da tampa do suporte. Tem uma posição certa para colocar, tá? Vocês usam essa ranhura aqui, ó, como guia, que é onde vai ficar
o apoio da mangueira aqui de água, tá bom? Tá aí o suporte encaixadinho, tá? Agora vamos continuar a montagem. Vou virar ele de cabeça para baixo para colocar o motor já, tá bom? Tá aí virado ao contrário, agora vamos colocar as peças do motor. Essa aqui é a posição certa, tá? Tem aqui a bomba d'água. Lembra de deixar a saída dela para cá para fora, porque aqui que vai a mangueira de drenagem. Os cabinhos aqui de força. O motor eu coloquei, não apertei a porca até o final, porque depois a gente pode fazer um ajuste aqui. Não esqueçam de colocar o fio terra, tá? Tem as marquinhas aqui de onde vocês podem estar conectando terra na placa, ou aqui também, ó, terra, tá? Sem folga. E aqui a bobina que eu vou aprender depois, certo? Agora já vou colocar a polia, os componentes aqui do câmbio, que eles que fazem quando a polia gira, faz o câmbio virar. Tem uma posição certa de encaixe, tá? Cuidado para quando vocês encaixar não estragar essas ranhuras aqui. Tem esses dois lados, esse lado aqui é para baixo, esse lado aqui é para cima. Casa certinho para não poder estar estragando a ranhura. Encaixou, a gente tem uma arruelinha aqui, tá? Que vai aqui em cima. E tem essa travinha aqui que a gente vai fixar nessa ranhura aqui que ele tem aqui do lado. Tem uma ranhurazinha aqui que a gente vai encaixar essa travinha aqui. Tá aí tudo montadinho, preso, tá? Girando suave. Tem que deixar aqui uma folguinha, tá? Não pode deixar 100% esticado. Já prendi aqui os clamps do motor. Agora é só a gente virar ao contrário para poder terminar a montagem. Aqui no chicote a gente tem uns furinhos aqui para poder estar fixando ele, tá? Com as travinhas. Aqui dá para ver. Vamos virar ao contrário. Pode estar conectando já a mangueira de drenagem. E ela tem um clipezinho aqui para a gente poder estar fixando ela no suporte do cesto. E já conectar a nossa mangueirinha lá do sensor do nível de água aqui nesse furinho. A gente já encaixa as varetas aqui, tá? Que na hora de eu virar fica mais fácil de eu colocar. Lembrando que as azuis são atrás e as brancas na frente, tá? A parte da frente é onde está a bobina. Tá? Girei ao contrário o tambor, encaixei o gabinete. Agora a gente vai prender, tá? Nos suportes aqui o tambor para ele ficar suspenso. Agora a gente apoia aqui a tampa superior. Já encaixei o filtro, tá? Ele tem esses encaixezinhos. Aqui é a entrada de água, tá? Tem a válvula aqui. A gente vai colocar a mangueira de água. E quando a gente colocar a tampa, nós vamos colocar os conectores aqui. Aqui a gente pode ver que é o orifício aqui que passa o cabo de força que vai para o motor. E aqui nesse orifício a gente tem o orifício para passar a mangueirinha de drenagem, tá? Só uma dica que eu vou deixar pro pessoal aí: quando vocês forem desmontar o painel de qualquer equipamento eletrônico elétrico, tirem umas fotinhos aí para vocês saberem como é que é a conexão e a coloração dos cabos que vocês vão estar colocando. Então eu tinha tirado anteriormente lá algumas fotos, tá? Do painel, para eu saber como é que eu ia ligar novamente na hora de desmontar, para eu remontar, para saber a coloração dos fios. Então aí a gente está vendo o painel interno da máquina, para eu saber que, por exemplo, o laranja é para a direita e o marrom é para a esquerda. Então na hora da montagem fica mais fácil para a gente saber como é que está a posição dos fios aí, dos cabinhos que a gente tirou. Certo, gente? Encaixou, eu não vou parafusar ainda, tem dois parafusinhos aqui, tá? Que eu vou testar a máquina, já tá a mangueira aqui de alimentação de água, a mangueira de drenagem. E falta o parafusinho daqui e daqui para prender a máquina. Mas eu vou fazer um teste antes de eu fechar ela.
Bom, tá aí, pessoal. Máquina funcionando. Tá bem silenciosa, tá? Montadinha. Troquei algumas peças aí. Além do câmbio, né? Troquei a correia, que essa aqui ainda tava boa, mas eu coloquei aquela nova lá, que não expliquei no vídeo, que era um pouquinho mais grossa, mas tá funcionando perfeitamente. Troquei esse sensor aqui do nível da água, que é a válvula que puxa a água, que tava com defeito, ela não tava enchendo, então uma fase dele tava queimado, só que ele vende a peça inteira, tá? Eu troquei, agora tá enchendo normal. Troquei lá o câmbio, que nem eu mostrei, com retentor, tá? Esse aqui é o velho, tava bem desgastado, então dá vazamento na máquina. E aí eu troquei essa pecinha aqui também, ó, que aí no final eu descobri que não era bobina, que ela tava com pouca força. Então, se você tiver a máquina aí que ela não tá com força para bater a roupa, esse aqui é o suporte lá do encaixe do agitador, tá? O que que acontece? Ele tem essas ranhuras aqui, ó, que elas acabam se desgastando e aí ela começa a girar em falso. Então aí o agitador bate, mas isso aqui ele fica girando em falso, então não tem a força suficiente para poder estar fazendo a agitação. Então acabei trocando essa aqui, tá? E aí a máquina tá batendo novamente. Se você tiver algum problema aí que a máquina não tá batendo, tá com pouca força para bater, às vezes o pessoal fala que é motor. Eu testei a bobina, ela tava tudo funcionando, tá? Então dá uma olhadinha nessa peça aqui, ó, que às vezes essas ranhuras aqui, que é onde encaixa lá, elas acabam desgastando e aí ela começa a girar em falso. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, clica aí no like, aí um likezinho no canal para poder estar ajudando a molecadinha. E é isso aí, galera.